prefeito de Paracatu, Olavo Condé, realizou na tarde de ontem uma coletiva de imprensa para falar sobre as exonerações de secretários do governo. Veja. Podemos dizer que, no caso do secretário, a gente já vem aos 2 últimos anos de trabalho. E a avaliação nossa nesses 2 anos do segundo mandato, é claro que devido à falta de repasse, uma série de coisas, nós deixamos a desejar nesses 2 anos. E, é claro, uma reunião com o secretariado, a gente, os próprios secretários, todos cobrando, vamos fazer um bom trabalho nesses 2 últimos anos. Então, é claro que tem que mexer em algum ponto, porque em 2 anos dá para avaliar muito bem naquilo que tem que ser mexido. Então, eu vejo as secretarias de agricultura, transporte e obras, são 3 secretarias importantes. Então, eu vejo que, no nosso primeiro mandato, essas 3 secretarias, ela foi a chave do nosso mandato e a chave da nossa reeleição. Então, por isso, a gente sentou, se organizou. Na realidade, o análise nosso foi no geral e vendo aí que tem que apertar mais essas secretarias, pôr para trabalhar. Por exemplo, hoje, a gente acredita que tem condições de fazer a diferença nesses 2 últimos anos. Isso daí foi uma decisão dele, né? Ele não chegou a falar comigo, ele até vinha falar comigo, mas eu estava atendendo, ele preferiu deixar a carta com a secretária, mas na carta ele fala que está disposto aí a fazer, vamos supor, todo o trabalho também, o que for preciso. Agora, a real intenção dele eu não sei, então eu preciso, quando ele voltar, né, que ele está afastado, já exonerou com a data do dia 2, e é claro que ele vai ter que voltar e a gente conversar, e aí sim a gente vai saber a real situação, o que ele está pensando. Mas, como eu disse, o Erasmo é uma pessoa que eu conheço há muitos anos e foi sempre uma pessoa da nossa confiança. Eu acredito que não tem, é claro que a gente tem que respeitar a decisão de cada um. Na Secretaria de Transporte, o Paulinho, Paulo Antônio Pereira, a gente acostuma com o Paulinho, ele vai voltar porque, na nossa proposta, o Paulinho fez um bom trabalho no primeiro mandato na zona rural, então aí nós pedimos para ele voltar e ele aceitou voltar. Na Secretaria de Agricultura, o Everton, que acompanhou o governo desde o início, ele vai substituir o Alberto interinamente. Então, Everton é diretor hoje. E na Secretaria de Obras, que já trabalhou com a gente também no primeiro mandato, o Betinho vai assumir a Secretaria de Obras. Não tem verdade nisso, não foi comentado em nenhum momento isso. No primeiro momento que eu conversei com ele, foi no momento da exoneração dos indicados, onde o Arilton estava junto. Aí ele falando comigo, eu falei, Vasquinho, está difícil, eu acho que a gente tem que sentar, conversar, mas depois disso eu não conversei com ele.
Quando eu passei para o Adelso também, o Adelso veio aqui, sentou, mandei chamar ele, mostrei o que a nossa intenção de fazer, e o Adelso falou, você precisa conversar com o Vasquinho. Eu até falei, eu ligo para ele no sábado, mas não liguei. Então, não liguei não é por nada, porque é um troço chato, uma decisão que já foi tomada de um grupo, você está discutindo aquilo, eu acho que não leva a nada. Então, mas eu tenho a plena certeza que ele, como se diz, ele aceita, porque ele já passou pela prefeitura durante 8 anos aí. E durante a posse presidencial, no dia 1º de janeiro, vários fatores inéditos chamaram a atenção do público. Porém, um especial, da comunidade surda. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, fez um discurso de inclusão com mensagem especial à comunidade surda. Ela disse que a voz das urnas foi atendida e demonstrou intenção de se dedicar à causa das pessoas com deficiência no seu novo posto, o que despertou o país e o mundo para a língua brasileira de sinais. A primeira-dama da República, Michele Bolsonaro, quebrou o protocolo da cerimônia de posse presidencial ao discursar antes do marido, mas não tratou-se apenas de um momento de quebra de protocolo. Para a comunidade surda, foi um fato histórico e um despertar para a língua que rompe a barreira do silêncio e promove a acessibilidade. O discurso da primeira-dama Michele Bolsonaro em Libras no parlatório durante a posse presidencial despertou o mundo para a língua de sinais e reacendeu a discussão sobre políticas públicas de acessibilidade para a pessoa surda. Segundo o IBGE, são 9,7 milhões de brasileiros surdos ou com algum tipo de deficiência auditiva. Pessoas como Rangel, que nasceu ouvinte, mas durante a infância perdeu a audição devido a uma meningite grave. Foi durante uma brincadeira de criança que a mãe de Rangel descobriu que o filho não escutava mais. Eu nasci ouvinte, falava, escutava normalmente. Aí depois aconteceu que eu adoeci, porque, não sei. Eu fui para um hospital em Brasília, onde os médicos, me consultaram e diagnosticaram meningite. Mas ainda não tinha ficado surdo, não. Quase morri. Mas Deus abençoou a minha vida e eu sobrevivi. A doença acabou, minha saúde foi restaurada. Eu fiquei na casa de uma tia, brincando, correndo, normal, jogando futebol. E a minha mãe chamava, Rangel, Rangel, e percebeu que eu não ouvia mais. Ela levou um susto. Aí ela voltou pro hospital e perguntou pro médico, por que ele não está ouvindo mais? O médico consultou e constatou que eu tinha ficado surdo por causa da meningite. Mas eu agradeço a Deus por ter me deixado vivo. Rangel conta que após perder a audição enfrentou muita dificuldade e que só conseguiu interagir um pouco mais com o mundo à sua volta quando descobriu a língua brasileira de sinais, Libras. Quando eu tinha 9 anos de idade, era criança, eu não sabia nada de Libras. Aí lá na escola tinha um monte de surdos, mas não tinha Libras. Eles utilizavam gestos. Aí eu observava aquilo, os gestos, conversando, eles tinham contato através dos gestos. Aí nós começamos a aprender A, B, C, D. Aí depois eu fui fazer um curso lá em Brasília, eu já tinha 14 anos. Comecei a aprender Libras com 14, mas numa igreja. Aprendi o básico e acabou. Aí eu voltei para Paracatu e sozinho eu comecei a pesquisar na internet e tudo que eu sei da Libras foi estudando sozinho. Porque antes, quando eu não sabia Libras, era muito ruim, triste, não tinha como me comunicar. Hoje ele é professor.
ensina Libras a outros surdos na Associação dos Deficientes Físicos de Paracatu, mas afirma que as pessoas ouvintes também precisam se esforçar e aprender Libras, principalmente profissionais que lidam com atendimento, como é o caso de médicos, bancários e policiais. Nos bancos não tem intérprete, não tem as pessoas que trabalham no banco não sabem Libras. E aí precisa que essas pessoas estudem Libras para poder se comunicar com os clientes surdos, né? Também nos hospitais falta intérprete, o médico não sabe Libras e é perigoso para a saúde. Também, por exemplo, em Paracatu, tem muitos policiais e não sabe Libras. Aí o surdo normal caminhando pela rua, a polícia vai e pede para parar, o surdo não escuta ou para e vai conversar, não tem comunicação, e aí? O surdo vai preso? São necessários mais exemplos, como a Ana Paula. Ela é professora de língua portuguesa. Na faculdade, teve contato com a língua de sinais e viu nela a oportunidade de ampliar o conhecimento e ajudar no processo de inclusão. Eu fiz faculdade, dentro do curso tinha, né, a disciplina de Libras, mas pouco, assim, algumas coisas que nós vimos, né, dentro do curso. E aí aquele pouquinho já me despertou, eu já me apaixonei. Aí eu quis dar continuidade depois. Da mesma forma que nós, ouvintes, precisamos ter uma comunicação de verdade, uma comunicação que nos faça compreender o que o outro tá, a informação, o surdo também precisa, né? É uma relação de igualdade, não tem diferença. A diferença que eu percebo é que as pessoas, tudo que tem um certo grau de dificuldade, elas abandonam, né? Então elas não percebem o que isso acarreta na vida de uma pessoa surda. Em Paracatu, a Associação dos Deficientes Físicos oferece o curso para surdos e também o disponibiliza quando há demandas para ouvintes. Em fevereiro, as inscrições serão abertas para todos os interessados em aprender a língua brasileira de sinais. Nós temos voluntário para atender o surdo. Então, assim, as pessoas que queiram fazer o curso, aí vai ter uma taxa, porque as pessoas que são voluntárias, eles não vão ter tempo, né? Então, a gente vai montar a turma para quem quiser fazer, procurar a associação a partir de fevereiro, que vai ter o curso de Libra aqui. Então, as pessoas podem procurar, porque eu acho importante que todas as pessoas aprendam, porque sempre a gente vai barrar com uma pessoa que precisa. E um estudo mostrou que as redes sociais estão ligadas a um risco maior de depressão entre meninas e adolescentes. O assédio online que as meninas sofrem desde cedo as tornam pelo menos 2 vezes mais predispostas a sintomas da doença do que os meninos. A vida resumida à tela do celular. As redes sociais podem estar levando os usuários à depressão. E a pessoa fica muito dependente disso, né? Então eu acho que influencia muito. Até mesmo a pessoa se isolar em casa e ficar sozinho. Tudo na nossa vida, né? Tudo que usa essa palavra exagero já sai de um controle, não é legal, né? Se ela estiver sofrendo algum tipo de bullying pelas redes sociais, pode dar depressão, sim. Um estudo da Universidade de Londres, na Inglaterra, entrevistou 11 mil adolescentes. O resultado revelou que as meninas são as maiores vítimas. 25% delas apresentam sintomas de depressão. Entre os meninos, apenas 11%. Não dá para saber com certeza se elas sofrem mais ou se elas têm um pouco mais de liberdade de expressar o sofrimento. Porque você sabe, homem não chora, não é? Então, quantos meninos engolem a tristeza, engolem a humilhação, porque isso não são sentimentos que um menino possa expressar. Para os pesquisadores, a taxa de depressão elevada está relacionada às horas de sono perdidas nas redes sociais, ao assédio online e à baixa autoestima, ligada à imagem do que seria um corpo perfeito
para os padrões da internet. Para esta psicóloga, o cuidado com a saúde dos adolescentes passa pelo controle do tempo de uso das redes sociais e pela atenção dos pais. Estar atento ao quê? Ao espaço que isso está tomando na vida, principalmente do adolescente. Ao espaço que isso está tomando na vida dos pais. Como é que os pais estão lidando com isso? Com que frequência os pais estão ligados no seu celular, no seu tablet, quando o filho está ali perto, eventualmente disponível para uma conversa. E muito mais importante, não é o que ele está fazendo no tablet ou no celular, é o que ele está deixando de fazer. Como é que está a vida social real desta criatura? Na adolescência, Andréa passava praticamente o dia inteiro nas redes sociais, até entrar em depressão. As minhas amigas eram todas, ainda são todas bem magrinhas, corpinho de modelo, né? E elas postam muita foto ainda de usando biquíni na praia, essas coisas. E eu me achava que eu não poderia usar, que eu não conseguiria. E só me colocava para baixo. A solução, para ela, apagar os perfis virtuais e passar a viver a vida real. Mas hoje eu me amo do jeito que eu sou. E ainda falando de saúde, a Sociedade Brasileira de Reumatologia lançou um aplicativo gratuito que promete ajudar na batalha diária para controlar o reumatismo. Pelo celular, o paciente acessa vídeos com exercícios, anota consultas, lembra de tomar remédios e tira as dúvidas mais frequentes. Marta tem 49 anos e sofre de fortes dores na região lombar há pelo menos 20 anos. Há 6, foi diagnosticada com espondilite anquilosante, uma doença inflamatória autoimune. De manhã sempre é um pouco mais difícil, né? Eu acordo um pouco mais enrijecida de coluna, mas aos poucos aprendi a fazer vários movimentos que me permitem liberar um pouco mais a coluna, aquecer e ter uma manhã tranquila. As doenças reumáticas são mais de 100. Artrose, lombalgia e fibromialgia, que causam dores e limitam os movimentos, são as mais conhecidas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 3 a cada 10 pessoas adultas no mundo sofrem de alguma doença reumática. No Brasil, o Ministério da Saúde calcula 12 milhões de pessoas que têm dores ocasionadas pelo problema. Para ajudar no tratamento da doença, este reumatologista da Unifesp criou um aplicativo gratuito que ajuda pessoas com algum tipo de doença reumática, como lembrar de tomar medicamentos, informações sobre a doença e vídeos explicativos para a prática de exercícios físicos. O principal do aplicativo é esse programa de exercícios, tanto de fortalecimento quanto de alongamento, que são baseados em estudos que a gente já realizou com pacientes com espondiloartrite, mostrando o benefício que se tem no ganho de capacidade funcional, de qualidade de vida, redução de dor. O reumatismo é uma doença crônica. Existem tratamentos que vão desde terapias a anti-inflamatórios para aliviar as dores e outros sintomas. Marta já tomou medicamentos, mas hoje a única coisa que a faz se sentir bem é a atividade física. Hoje eu faço bastante atividade física, completamente direcionada. Por mim mesma, eu tenho esse privilégio, estudo bastante, leio bastante, me informo bastante, me alimento bem e vou levando assim. Daqui a pouco veja os gols da Copa São Paulo de Futebol Júnior, as contratações de peso dos times brasileiros para este ano. E ainda corredor e catador de lixo brasileiro é destaque na corrida de São Silvestre. A gente volta já. Quando a gente sonha e faz a nossa parte, tudo muda. Mas não basta apenas sonhar. É preciso tentar, continuar em frente. O futuro, como dizem, é logo ali. E você precisa fazer a sua escolha. Vestibular Finon 2019. Você em novo tempo. Acesse vestibular.finon.edu.br e faça já a sua inscrição. Ou ligue 38 33 11 20 12. Você conhece a cobrança Sicoob? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio, o Sicoob tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em Cobrança Sicoob. Cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie.
Sicoob, faça parte. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Dinâmica Móveis e Papelaria, tudo em artigos de papelaria e uma linha completa em móveis para escritório. Rua Joaquim Murtinho, Centro, 3671-6389. Clínica Provida, especialidades médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540. Jockey Clube, 3671-1508. Fábrica de Biscoitos Vó Maria, biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Pamag Pré-Moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Papelaria Exata, onde você encontra tudo em um só lugar. Avenida Olegário Maciel, 482 Centro, 3671-2233. A próxima parada da Expresso Planalto é um transporte ainda melhor para você. Entre as novidades que se encontram em fase de implementação estão a integração das linhas, na qual você pega 2 ônibus com uma só passagem, 8 novos ônibus para as faculdades, 2 ônibus extras para cobrir eventuais atrasos, cobradores em todas as linhas nos horários de pico e monitoramento por GPS. Expresso Planalto Paracatu, tudo de melhor para você. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. O Lucas Fotos segue acompanhando as tendências tecnológicas e oferecendo o melhor serviço para a sua imagem. Avenida Quintino Vargas, número 82, fone 3671-1135. Cris Boutique, shortinhos, blusinhas, vestidos, calças, bijuterias, semijoias, perfumes, moda plus size e muito mais. Avenida Quintino Vargas, 254 Centro, em frente ao Banco do Brasil. Eletro Neiva, a mais tradicional loja elétrica de Paracatu. Temos tudo em materiais elétricos, padrões CEMIG, luminárias, duchas e acessórios em geral. Rua Josino Valadares, 131 Centro. Casa de Carnes Paracatu, a casa de carne que dá prêmios pra você. Na compra à vista de qualquer produto, concorra a prêmios. Avenida Olegário Maciel, 1170 Centro, fone 3671-4191. As últimas novidades do mundo da moda você encontra na Lu Fashion Moda Feminina. Rua Joaquim Murtinho, 222 Centro, fone 3671-2681.